Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? O Espírito Santo continue derramando da sua graça, a sua misericórdia, o seu amor sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Multiplicando das suas misericórdias, multiplicando o seu amor, a sua justiça, em nome de Jesus, livrando a cada um de todo mal, em nome de Jesus, amém, irmãos? Os irmãos abrem suas Bíblias em Tiago 3. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este momento, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelas orações, pelos louvores, Senhor Jesus, e agora pela sua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma, nosso espírito, que nos dá entendimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro, Senhor. Senhor Jesus, como diz a tua palavra, naquilo que é verdadeiro, nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Senhor. E fora de ti, Senhor Jesus, não há outro, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, e é por isso que rendemos toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Nos livra de todo mal, livra os meus irmãos, Senhor, desse presente século mal e infiel, de toda dureza, Senhor Jesus, de coração, toda frieza, toda mornidão, caia por terra, Senhor Jesus, que possam multiplicar a fé, Senhor Jesus, dos teus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a graça do teu Espírito Santo possa ser multiplicada em suas vidas, Senhor, livrando eles da soberba, da arrogância, livrando-nos, ó Pai, de toda a presunção e altivez que se levanta, Senhor, colocando em nós a tua simplicidade, a humildade do teu Espírito Santo e a sabedoria, Senhor Jesus, que vem do alto, Senhor, que venhamos negligenciar as nossas próprias vontades, para que assim, Senhor Jesus, nós possamos, Senhor Jesus, estar, Senhor Jesus, aptos, Senhor Jesus, e reter firme aquilo que nos foi confiado, Senhor Jesus, que é a tua palavra, Senhor, que é a riqueza, Senhor Jesus, a qual, Senhor, não há de se comparar a nada, Senhor, deste mundo e nem de outro mundo, Senhor Jesus, porque a sua palavra, Senhor Jesus, ela permanece para sempre, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Há uns cultos atrás aí, né, irmãos? Nós estávamos falando sobre sabedoria, né? E o Espírito Santo, ele veio trazer uma sabedoria, mas a qual não era da terra, né? Ou seja, irmãos, a terra, a humanidade, ela tem uma sabedoria, né? Nós todos sabemos que tem a sabedoria terrena, né? Mas não é segundo a sabedoria terrena que o homem ele vai ver a Deus. Não é segundo a sabedoria terrena que o homem vai ser livre dos seus pecados, vai ser livre das suas transgressões, das suas iniquidades. Não é segundo a sabedoria que é da terra, irmãos, que o homem vai ter entendimento, né, para vencer as suas dificuldades, as suas lutas, né? Não vai ser. Por quê? Porque a palavra nos diz aqui, né, irmãos? Aqui no versículo 13 de Tiago 3, diz assim, ó. No cabeçalho não sei quantos estão assim, mas no cabeçalho da minha Bíblia está a sabedoria que vem do alto, né? Que vem do alto. Se ela vem do alto, é que tem uma sabedoria que já está embaixo, né? Que vem de baixo. Olha só, quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta, né? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Né? Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então, todas essas coisas aqui, né? Inveja, sentimento faccioso, né? Mentira, quer dizer, tudo isso daqui é contra a verdade e contra a sabedoria que vem do alto, né, irmãos? A soberba, a arrogância, a presunção, a altivez, né? Todas essas coisas não são do alto, ou seja, é contra as coisas que são de cima, é contra as coisas do reino de Deus, né? E nós sabemos que todo homem, quando nasce, ele vem com essas coisas, né? Não é verdade? Você quando compra um celular, né, irmão? Antes de você comprar um celular, o que é que você pesquisa no celular? O que ele pode te dar, né, ali na verdade?
que vem embarcado nele, né? Muitas coisas, né? Hoje um celular tem, né? Para te ajudar em muitas coisas. O homem também vem, irmão. Vem com a bagaginha. Vem com a soberba, vem com a arrogância na carne dele. Vem com a presunção, com a altivez. Porque se o homem, irmãos, se a sabedoria dessa terra, né? Ela fosse apta para tirar o homem da escuridão, da região em sombra da morte, né? Para que ele pudesse vencer suas aflições, Jesus não teria vindo, né? Mas Jesus precisou vir, porque nenhum homem se salvaria se não fosse a sabedoria que vem do alto. Se não fosse, irmão, a graça que desceu do céu, ou seja, o pão vivo que desceu do céu, nenhum homem se salvaria, né? Então o homem já tinha isso daí, não é verdade? Já tinha essas coisas embarcado na carne dele. E o mundo no seu coração ainda. Quando a palavra ela diz lá que em 1 João capítulo 2, versículo 5, diz o quê? Não ameis o mundo, nem no mundo, não é verdade? Mas só que teve um lá atrás que colocou o mundo no coração do homem, né? Mas não é. Essa é uma sabedoria que vem da terra, sabedoria de baixo. Mas Jesus, ele nos traz uma sabedoria muito mais excelente, né? Uma sabedoria, uma inteligência, irmão, né? Que não é corruptível, né? Não é corruptível e também não é digno de repreensão. É irrepreensível. Mas as coisas que são da terra, todas elas, irmãos, são repreensíveis. São repreensíveis, né? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha só que coisa. Jesus certa vez diz que, uma palavra que fala que Jesus ele veio desfazer todas as obras do diabo, né? Ele veio desfazer todas as obras de Satanás. Quer dizer, se ele veio desfazer, é porque alguém concluiu essa obra, correto? Algum ser concluiu essa obra para que ela estivesse feita. Só que os homens não tinham sabedoria para discernir, não tinham inteligência espiritual para discernir quais eram as obras de Deus e quais não eram as obras de Deus. Os homens não tinham discernimento, não tinham entendimento para discernir aonde Deus realmente falava. Quando nós falamos lá em Hebreus, né, se eu não me engano, capítulo 1, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 1, no versículo 1, que diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos... Então Deus, ele falou lá atrás? Falou. Mas ele não falou abertamente a todos, mas falou aos pais pelos profetas. Ele não saiu se mostrando a todo mundo, a todos, né? Então, se os homens tivessem a sabedoria que vem do alto, a que Deus deu realmente pelo seu Filho, esses homens, eles teriam discernimento para discernir onde Deus atuava e onde Deus não atuava, né? Eles teriam discernimento. E seriam salvos, né, irmãos? Porque nenhum deles se salvaram. Eles só viram a salvação quando Jesus, ele morreu, e antes que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, ele desceu às partes mais baixas da terra para pregar aqueles que estavam lá presos, né, em cadeias espirituais. Ali eles conheceram a verdade, ali eles puderam conhecer a verdadeira sabedoria, sabedoria que vem do alto, que vem de cima, né? Mas o homem, sem essa sabedoria a qual Jesus ele nos deu, irmão, é impossível que ele venha se salvar, é impossível que ele venha se comunicar com Deus, né? Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem
constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Volta lá em Tiago, capítulo 3. Concluirmos. Tiago, capítulo 3. Então, irmãos, você sabe qual é a sabedoria do mundo? A sabedoria do homem? É como um animal, irmão, normal, um animal irracional, ele tem a sua natureza, né? Qual é a natureza de um leão, por exemplo? A natureza do leão é, para ele, todos os animais que ele vê, né, é comida. Para ele é comida. Né? Cada animal tem, na natureza, tem um papel. Né? E um sempre vai estar acima do outro. Não é verdade? O leão, acho que ele não se tromba diretamente com 3 animais, eu acho que seria o elefante, né? O elefante, o rinoceronte e o hipopótamo, né? Esses são os 3 mais perigosos aí, que ele não vai de encontro. Mas todos eles têm a sua sabedoria, né? A qual é dessa terra. Quer dizer, a sua natureza, irmãos. E o homem também tem, se os irmãos olharem bem, o homem sem Jesus, ele também tem uma natureza. E a natureza do homem, mesmo tendo o entendimento que ele tem, mesmo tendo um pouco mais de entendimento, né, que não é muito sem Jesus não é muito, né, irmãos? Ou seja, sem Jesus não é nada. O homem também, ele faz igual aos animais. Mesmo tendo entendimento, eles fazem igual aos animais. Matam uns aos outros. Né? Tem animais que não matam por matar. Matam para comer. Eles matam. Por quê? Porque tem a cadeia alimentar ali, né? É para comer. O homem não. Ele mata porque ele é invejoso. Ele mata porque ele é irado. Ele mata porque que tem tudo de ruim dentro dele. Essa é a natureza do homem. Essa é a natureza que vem do mundo, que vem de baixo, a qual é carnal e diabólica. Né? O homem mata por causa de soberba, por causa de arrogância, presunção, por causa de mágoa, por causa de ódio. O homem, ele mata, não é para comer, ele mata para ver o outro, né, no buraco. Não é verdade? Mas com essa natureza é impossível que ele venha se encontrar com Deus. Com essa natureza, irmãos, é impossível que ele venha sair das trevas e da região e sombra da morte. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá. Se ele não se render à natureza que vem de cima, ou seja, a natureza de Jesus. Por isso que o homem, ele tem que nascer de novo. Por isso que o homem, ele tem que reconhecer, né, os seus erros, crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, nascer de novo, para que possa nascer uma nova criatura. Aí sim, o Espírito Santo vai agir na vida dele, né, e ele vai crescer em sabedoria não mais segundo a da terra, segundo a sabedoria de baixo, qual é carnal, terrena e diabólica, mas é segundo a sabedoria de Deus, segundo a sabedoria que vem do alto, né, irmãos? Mas se os irmãos pararem para analisar, a sabedoria que vem de baixo, né, ela sempre quer voltar, né? Por quê? Porque quem é que deu para o homem isso daí? Essa sabedoria que é de baixo, ela vem, irmão, junto com aqueles espíritos que estavam dentro do homem. Aquele espírito imundo que estava dentro do homem, a qual Jesus tirou, a qual o Espírito Santo tirou, está neles, né? Está neles. Então, aqui, ó, Tiago 3, né, que nós estávamos, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja
espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, olha só, cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. O homem sem Deus, ele é misericordioso, irmão? Sem Deus não é, porque a misericórdia nós conhecemos que Jesus, ele nos deu a misericórdia. Ele nos deu a misericórdia, né? Olha só. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, não tem leviandade, não tem mentira, né? A pessoa não faz para ninguém ver. Ela não faz para o outro ver. Ela não faz somente quando alguém está olhando, né? Opa, eu vou fazer uma boa obra aqui para aquele ali ver como é que eu sou, né? Que eu estou fazendo bem. Não, ela faz a todo tempo. Ou seja, ela não é hipócrita, né? Não é hipócrita. Ela sempre vai ser daquele jeito. Ou seja, pacífica, moderada, né? Como diz aqui, ó, pura, vai ser pura, né? Primeiramente pura, vai ser pacífica, vai ser moderada, vai ser tratável, uma pessoa cheia de misericórdia e de bons frutos, sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia, sem parcialidade. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam. E onde nós encontramos essa paz para que nós possamos exercitá-la? Somente em Cristo. Somente no Evangelho. Somente, irmãos, nas suas palavras. Porque o mundo também tem uma paz. O mundo tem uma sabedoria, né? O mundo tem uma sabedoria. O mundo tem uma paz também. Tanto que Jesus, ele disse, né? Deixe-vos a paz. Não, mas não vou lá dou como o mundo a dar, porque a paz do mundo, ela é hipócrita. A paz do mundo, irmão, ela não é pura. E outra, ela não permanece. Ela é passageira, ela é desvanecente, né? A paz do mundo, ela não é durável. Não é durável. Ela passa. Não é verdade? Ela passa. Muitos acham que por estar numa festa, por estar numa balada, está em paz. Está alegre, né? Está chuchu beleza. Está daquela maravilha. Nossa, aqui eu estou bem, hein? Mas quando chega o outro dia, só Jesus. Né? Só Jesus. Por quê? Porque passa. Foi só naquele momento. É transitório. Mas Jesus não. Ele nos chama para uma paz que é duradoura. Que ela permanece para sempre. Isso faz parte da sabedoria que vem do alto. Então, o homem que ele é sábio, segundo Deus, né, ele opta por dar crédito às coisas, mais às coisas que são de cima. Ou seja, ele busca mais a sabedoria de Deus do que a sabedoria deste mundo. Né, do que a sabedoria deste mundo. Até Jesus mesmo. Quer ver? Mateus, capítulo 12. Olha lá, irmãos. Abre suas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Versículo... Vou ler aqui desde o 38. Olha só. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, o pastor pregou isso aqui faz pouco tempo, né? Olha só. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal.
Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, né? Porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da... Ou seja, ele disse aqui sobre a sua morte, né? A qual ele estaria descansando? Não. Jesus não estaria descansando. Ele foi pregar, né? Pregar aos que estavam presos, estavam cativos, né? Aos que não ouviram a palavra do Senhor Jesus. Aí Jesus, ele fala aqui no 41, irmãos, ó, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, ou seja, falando de Jesus, né? Mais do que Jonas. Olha só, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, as pessoas viam muitas coisas que se fazia através dos homens que eram antes de Jesus, né? Como Salomão mesmo, que tinha sabedoria, né? Mas só que a sabedoria de Salomão, ela era do alto ou ela era de baixo? Ela era de baixo, ela não era do alto, né? A sabedoria do alto, quem nos trouxe foi Jesus. E ele mesmo, depois ele reconheceu isso daí, né? Que a sabedoria dele, as riquezas dele, ou seja, não era nada. Não era nada, ou seja, faltava alguma coisa. E faltava mesmo. Faltava Jesus. Faltava, irmão, a sabedoria que vem do alto. Mas essas pessoas, ouvindo da sabedoria deles, não mediam esforços, né, para se locomoverem e chegar até aqueles que tinham certa sabedoria, certas coisas deste mundo, né? E os homens, eles não movem uma palha. Eles não movem uma palha. Para quê? Para conhecer Jesus verdadeiramente. Os homens hoje não movem uma palha, irmãos. Quando as coisas é para o reino de Deus, quando as coisas é para o reino dos céus, é porque está frio, é porque choveu, né? Quando é para as coisas de cima, é porque eu estou assim, estou assado, né? É que eu tenho um compromisso. Então, os homens são assim, né? Os homens, você fala assim, ó, vamos lá na igreja lá. Não vem, mas convida para uma festa. Convida para uma festa. Você fala, vamos lá ouvir a palavra, vamos lá louvar o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lá conhecer da sabedoria que vem do alto. Os homens não vêm. Agora, se tiver alguma festinha, algum dia de pizza, a noite da pizza na sua casa, a noite da guacamole, né? É nova essa para mim. Eu conheci na casa da irmã. Eles vêm. Eles não medem esforços. E vêm, irmão. Mas para ouvir daquilo que pode salvar a alma deles do inferno, quer dizer, aí tem muitos empecilhos. Aí colocam vários empecilhos. Quer dizer, serão condenados pelos ninivitas. Serão condenados pela rainha do sul. Serão condenados. Quer dizer, não é Deus que vai os condenar, né? Não vai ser Jesus. Jesus falou que não veio condenar, ele veio salvar, né? Mas muitos condenarão essa nação, né? Muitos homens serão condenados por esses. Imagine se nesse tempo dessa rainha do sul aí tivesse ouvido de Jesus.
Os homens, eles não tinham entendimento de Deus, do nosso Deus, né? Da palavra, do evangelho, mas eles tinham muito temor mesmo, muito respeito, muito, né? Hoje as pessoas chegam, por exemplo, na porta de uma igreja, né? Tá lá entregando a pizza, pi, 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 pi. Quer dizer, o respeito, não tem nenhum respeito com a palavra. Nenhum respeito. Quer dizer, hoje Jesus ele nos dá um entendimento e a sabedoria que vem do alto, mas falta temor, falta respeito, falta se doar, né? Se doar para Jesus. Os homens não se doam para Jesus, não se entregam para Jesus. Mas se tiver uma festinha, aí sim, aí eu tô dentro, né? Eu tô dentro. E se falar que tem cerveja, vai ter cerveja? Vai ter, aí vai. Pois é, irmãos. Essa é a sabedoria humana, que é carnal, né? Terrena, carnal e diabólica. Terrena, carnal e diabólica. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. No versículo 17, Paulo ele diz assim, né, irmãos? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas que sabedoria que aqueles gregos eles buscavam? A sabedoria que vinha da terra, né? E como os irmãos viram aqui, o que aqueles fariseus pediram para Jesus? Sinal. Quer dizer, homens querem viver de sinal. Muitos buscam nas igrejas sinais. Querem nas igrejas que tem sinais. Muitos querem ir para a igreja que tem revelações. Mas a revelação que eles querem é aquele que, eis que eu te digo, né? Eis que Deus fala contigo, eis que... Porque a verdadeira revelação, irmão, ela vem na palavra. Ou seja, ela está aqui, ó, a qual os homens ainda não conheceu. A qual os homens ainda não entenderam. Ou seja, ainda não caíram as escamas. Isso que eu estou falando não é somente os homens que estão aí no mundo, não. Porque os homens que estão no mundo tá lá, já está na mão do inimigo mesmo. Não tem como. Não tem como contestar isso aí. A palavra, ela diz isso daí. Mas muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem crentes, também estão indo no mesmo barco, né? Também estão no mesmo barco. Por quê? Vai para a igreja, se um não saltar e sair rodopiando daqui até a porta lá, quer dizer, não tem o poder de Deus. Se não vê o outro se sacudindo, levantando os braços, rodopiando, fazendo um aviãozinho,
essa igreja não tem o poder de Deus. Então, eles se baseiam nisso daí. Eles se baseiam nessas coisas. Mas o poder de Deus, nós já sabemos, a qual é a palavra. A sabedoria de Deus, como diz a palavra, né, que Deus não se deixa escarnecer, e Deus não é Deus de confusão. Correto? Então aqui, ó, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de e sabedoria de Deus. Olha só. Então, Cristo é a sabedoria de Deus. Então, e o poder, né? Ó, Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus. Acho que numa pregação eu falei isso, né, irmãos? Que aqui ele se encaixa ali no verbo que se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo estava com, e o verbo era Deus. E no versículo 14 de João 1, fala que o verbo se fez carne e habitou. Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, Jesus é o poder de Deus. O nosso próprio Jesus, que é a palavra, que é o verbo que se fez carne, ele é o poder e a sabedoria de Deus. Ou seja, então, é a sabedoria que desceu do céu. A sabedoria de Deus que desceu do céu, que veio dar entendimento aos homens, que veio dar vida àqueles que estavam mortos, que veio dar vida. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria que veio do alto. A ele foi dado, entregue todas as coisas. Né, irmão? Todas as coisas, todo o poder. E de tabela, irmãos, pensa, medita, que Jesus, ele deixou também esse poder com aqueles que creem. Jesus, ele deixou todo o poder, irmão, nas mãos daquele que crê. Daquele que crê. Daquele que se sente falta de sabedoria, pede a Deus, que dá, né? Ele dá. Ele deixou para conosco. Por quê? Para que nós pudéssemos satisfazer, não. Para que nós pudéssemos cumprir os restinhos das suas aflições. O restinho das suas aflições. E é por essa e por outras que ele nos deixou o seu Espírito. O Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui em vão. Aqui na terra. Não está em nós, irmão. Não pode estar em nós em vão, o Espírito Santo. Temos que fazer jus àquilo que Jesus nos confiou. Que é impossível que eu penso assim, que todos os irmãos, todos aqueles que ouviram a palavra, com certeza já pensaram, meu Deus, mas será que só eu? Não é possível. A gente anda por uns lugares aí, por exemplo, Calçadão de Osasco. Você vê que tantas pessoas que tem ali? Você vai naquela 23 ou é 25 de maio, sei lá, 25 de maio, em Natal, em tempo de festa. Você vê quantas pessoas tem ali, irmão? Você vê quantas pessoas tem no trânsito? Você vê quantas pessoas tem só numa cidade? E muitas vezes você vê a maioria indo por água abaixo, sabe? A maioria indo para o abismo. E você fala, meu Deus, não é possível. Não é possível que só eu conheça essa verdade. Mas por quê, irmãos? Porque os homens, eles não buscam a sabedoria que vem do alto. Eles andam mesmo dissolutamente, segundo o curso deste mundo.
segundo as vaidades deste mundo, achando que Deus está no caminho. E não é bem assim. Então, irmãos, eu tenho até mais versículos, mas as horas já se foram. Mas nós temos, irmãos, que a todo tempo, como a palavra diz, remindo o tempo enquanto os dias são maus. Como que você reme, como que é remir o tempo, né? Como que é remir o tempo? Muitas vezes você tem alguma coisa para fazer, né, e você não deixa para depois. Não, eu vou fazer agora, porque eu não sei se depois vai dar tempo. Então vou remir agora, né? Ó, tá chegando a ceia, depois eu troco essa toalha. Ela tá suja, mas depois eu troco ela, né? Eu falo, não tô falando para as irmãs trocar agora, mas é só um exemplo, tá, irmãos? Tipo assim, no dia da ceia, né? Não, depois eu troco. Não, vai lá e troca. Remir o tempo. Remir o tempo. Nós temos que remir a cada dia e reter firme a palavra que nos foi confiada. Amém, irmãos? Buscando sempre, irmão, as coisas que são de cima. Eu não falo, irmãos, buscar só quando dá tempo. Nós não podemos buscar só quando dá tempo. Mas, se não colocarmos isso em primeiro lugar, o que será de nós? Né, irmãos? O que será de mim? O que será de nós? Se eu não colocar essas coisas que são de cima, as coisas do reino de Deus, em primeiro lugar, irmão, o que será de nós? Amém? O Espírito Santo possa conduzir a cada um, possa multiplicar o entendimento que vem do alto, de cima, com a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.